Minhas impressões com a Yamaha X350 Lander 2021 após 6.000 quilômetros aí com essa nova companheira. Por isso que eu tô gravando na garagem de casa, então peço a compreensão de vocês aí quanto a sons estranhos que podem ter aí no fundo do vídeo. E o vídeo vai ser sem roteiro mesmo, sem colinha, simples, direto e reto. É minha convivência com a moto aí, nesse período que eu estou com ela. Essa moto foi adquirida em setembro de 2020. E o vídeo está sendo gravado no mês de janeiro de 2021. Nesse período eu rodei 6.000 quilômetros e em diversos tipos de terrenos. Então acho que já dá para dar alguma opinião aí a respeito dessa moto. E desses 6.000 quilômetros, praticamente 3 deles foram numa viagem que eu fiz para Minas Gerais. Então eu passei várias horas em cima da moto. Então já dá para falar alguma coisa aí sobre o conforto, autonomia, desempenho na rodovia e por aí vai. Vamos lá, direto ao assunto. E já para começar, que você espera, se você espera que esse vídeo aí é rasgando elogios sobre a moto, você está bem enganado. Para começar, já vou falar das coisas que eu não gosto dessa moto. Primeira coisa que me incomodou um pouco quando eu peguei a estrada de terra, principalmente quando eu estava lá em Minas, em relação aos freios. A Yamaha deu aquela desculpa lá de não colocar o ABS na roda traseira para melhorar no off-road, visto que às vezes é necessário travar a roda e tudo mais. E a gente tem um ABS aqui na roda dianteira. Só que é o seguinte, acho que era bem mais fácil a Yamaha ter colocado algum botão para desativar o ABS quando você quiser, né? Quando você pegar um off-road, você vai lá e desativa. E isso seria bem útil também aqui na roda dianteira. Quando eu estava na terra, eu percebi que às vezes o freio ficava meio estranho, não passava muita segurança. Eu estou falando aqui da região das rodas da moto. Já vou fazer outra crítica. Acho que muitos vão pensar que a questão das rodas não serem de alumínio, não, isso eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Inclusive eu acho que as de aço, como nesse caso aqui, são até mais resistentes. E já que é uma moto off-road, né, se espera mais resistência. Até seria interessante sim ser de alumínio, mas não me incomoda. Tem gente que fala que enferruja também esses aros. Para quem não sabe, quem é novo aí no canal, quem está chegando agora, até mesmo por causa desse vídeo, essa já é minha segunda Lander e eu nunca tive problema nessa questão aí de enferrujar. O que eu quero falar, uma das coisas que me incomoda, é esse bendito cubo aí. Porque é inegável que esse cubo é frágil e a gente não vê, né, nenhum nem dois casos desse cubo trincar aí na mão de algumas pessoas. Comigo nunca trincou, mas com a outra moto que eu tive, aconteceu de dar um desgaste ali no rolamento e o rolamento simplesmente não assentava mais. Então eu acho que esse cubo aí deveria ser melhorado e já passou tantos anos aí, já entrou um modelo novo da moto e a Yamaha não melhora isso aí. Só lembrando que não tem relatos, não que eu tenha visto ainda em grupos nem nada do tipo, sobre esse cubo trincar aqui nessa Lander do modelo novo. Na antiga geração até que é frequente isso, infelizmente, mas esse modelo novo até agora não vi nada. Se alguém viu aí, por favor, deixe nos comentários. Bom, e outro ponto que não me agradou muito, o culpado, é esse carinha aí, ó, motor. Ah, desbielou não, acontece com todo tipo de motor aí. Esse motor é resistente pra caramba. Esse motor tem um bom desempenho, esse motor é ótimo. Só que é o seguinte, ele gira muito e vibra muito. E é uma coisa que começou a me incomodar aí, principalmente na última viagem que eu fiz para Minas. Mas eu achei que essa moto vibra mais do que a Lander do modelo antigo. Mas não é aquela coisa assim que vai estragar a sua viagem, nem nada do tipo. É perceptível, mas também não sentir formigamento na mão, que nem muita gente fala aí e tudo mais. Não, mas é fato, ela vibra sim. E agora deixando um pouquinho de lado aí essas coisas mais em questão do funcionamento da moto, agora vamos partir para falar um pouquinho mais as coisas de estética, acabamento.
detalhezinhos que não me agradam muito, que poderiam ser melhores. Primeira coisa que eu vou falar, que muita gente fala aí lá no grupo, o que se fala de envelopamento não tá escrito. É o seguinte, o caralho! Então, essas carenagens, esse plástico injetado aí, merecia receber uma pintura, porque risca muito fácil e fica feio. A saída que resta é envelopar, como eu já fiz pelo menos essa parte de cima aqui. Só não fiz na lateral ainda, porque não tinha material no dia que eu fui na loja lá que trabalha com envelopamentos. E outra coisa, painel. O painel é um painel completo, funcional, ele tem as informações que precisa. É o seguinte, ele tem as informações que precisa, painel legal, tudo mais, só que ele não é bonito, é um painel feio, para falar bem a real. Essa cor aí não me agrada, não é só a minha. Se eu não me engano, a Teneré, as últimas que saíram, já tinha um painel com um tom azulado que era bem bonito. Por que também não fazer um blackout? Seria bacana pra caramba. E agora chega de reclamar da moto, né? Vou começar a falar bem. Tem esses pontos negativos aí, mas isso não torna uma moto ruim. Até mesmo porque ela também tem muitos pontos positivos. E a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito das coisas que eu gosto dessa moto, dos itens, são as suspensões. Essa suspensão traseira é uma suspensão, se eu não me engano, de 204 milímetros de curso. A dianteira, se eu não me engano, de 220, é uma coisa assim. A traseira tem regulagens, a dianteira obviamente não são aquelas suspensões moles demais. Mesmo absorvendo bem os impactos nos terrenos mais acidentados, transmite bastante confiança na hora de fazer curva, até mesmo em frenagens. Ela não afunda igual o modelo antigo fazia. Isso aí melhorou bastante. E também na questão quando tem um garupa ou muito peso na moto, a traseira não achata tanto quanto na antiga. E aí não interfere muito na dirigibilidade da moto. Porque o que acontece? Quando a moto achata muito a traseira, quando tem um garupa ou peso, que é o caso da antiga Lander, da XRE, automaticamente a frente levanta. Isso aí causa uma instabilidade na dianteira da moto. E é uma coisa que não acontece nessa moto. Então é uma coisa que me agradou demais a suspensão. Como falar da suspensão dessa moto sem falar do conforto dela? Também não dá para deixar o banco de lado. O banco melhorou bastante. É claro que a do modelo antigo tinha outra proposta, né? Essa aqui não deixa de ser uma moto trail, mas depois a gente fala disso. Bom, o banco é bom. É um banco inteiriço, em 2 níveis. É um banco largo. É um banco relativamente macio. Tem um relevo aqui, o garupa não ficar deslizando para cima de você. Então é outro item aí que soma bastante no conforto geral dessa moto. E não tem como falar de Lander sem falar da ciclística excelente que essa moto tem. Desde as primeiras, ainda mais agora que ela ficou um pouco mais robusta, o tanque um pouco mais largo, você se sente ainda mais firme mesmo em cima da moto e ao mesmo tempo bem à vontade. O pessoal pode reclamar a questão da ciclística desse modelo novo, por justamente ela ser mais robusta, né, mais larga, esse banco em 2 níveis. Só que é o seguinte, o pessoal fala, a antiga é melhor pro off, porque ela é mais magrinha, o banco é inteiriço em um único nível, né? Só que é o seguinte, essa moto aqui, no que se propõe uma Lander, que é uma moto de uso misto, não é uma moto de enduro, ela vai tão bem quanto a antiga. Porque a Lander é uma moto para off-road leve, ela não é uma moto de trilha, não é uma moto de enduro. Tem até gente que tira as carenagens, tudo aí, tira a seta, tira painel, tira a lanterna e faz dela uma moto de trilha. Não é uma coisa impossível de fazer essa aqui também, né? Lógico que a antiga já vem meio que pronta para isso. Mas, reforçando, a Lander é uma moto para off-road leve, para enduro, para trilha. A gente tem moto própria para isso no mercado. Então acho que não dá para criticar a moto porque ela tomou essas características. Afinal, a tendência do mercado, porque se ela continuasse como era antiga, acho que simplesmente não ia vender tanto quanto está vendendo essa moto. Então acho que foi uma escolha bem acertada da Yamaha
alterar as características dessa moto. Claro, custou a Teneré sair de linha isso, mas depois a gente fala disso. Oi, continuando aí, falando as coisas que eu gostei dessa moto até o momento, falar do desempenho dela. Graças ao motor, que no começo do vídeo eu reclamei que vibra, pode até ser meio controverso, tem gente que reclama do desempenho dessa moto aí, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma moto 250 cilindradas, monocilíndrica, certo? Então acho que o desempenho que ela entrega é equivalente ao combustível que ela gasta, e é uma moto que tem um desempenho suficiente para você rodar por aqui. Eu viajei com essa moto, consegui fazer ultrapassagens, consegui manter uma velocidade de cruzeiro boa para que ninguém me incomodasse e tudo mais, e mesmo assim um consumo bom, excelente para o desempenho que ela entrega. O mínimo que eu cheguei a fazer com essa moto foram 27 km por litro. Agora estou andando bem na manha, só para deslocamento para o trabalho, não fiz viagens recentemente, 35 por litro tá fazendo aí. E da última vez que eu conferi, tava batendo o do painel com o real. Eu fiz o cálculo lá certinho e bateu. Quando falando do desempenho, uma característica que me agrada nessa moto, e eu acho que é o que se propõe uma moto trail no geral, é que é uma moto que ela tem torque em baixa, é uma moto ágil. O torque dela é mais que o suficiente para você se virar, principalmente na cidade. Na rodovia, claro que poderia ser melhor. Lógico, às vezes pode faltar um pouquinho se tiver com garupa ali, cheio de bagagem e tudo mais. É aquele esquema, devagar e sempre. Mas é uma coisa que me agrada. Novamente reforçando, considerando que é uma moto monocilíndrica, uma moto 250 cilindradas refrigerada a ar. É um motor relativamente simples, 2 válvulas, comando simples no cabeçote. Então, mesmo assim, ela ainda me agradou bastante nessa questão do torque. Eu gosto muito de, seja carro, seja moto, que tem torque em baixa. Idade de cruzeiro dessa moto, exatamente como ela está aqui agora, bolha, baú e mais uma mochila que eu estava com ela presa aqui, quando eu fiz a viagem para Minas, entre 100 e 120 km por hora, não mais que isso. Mais que isso, ela vai começar a girar demais, o motor chora muito, então eu acho que entre 100 e 120 está bem adequado aí, que ainda tem uma casquinha ali para você conseguir sair de uma situação, alguma coisa, né? E até mesmo porque você está numa rodovia entre 100 e 120, dificilmente alguém vai te incomodar, só alguns carros que andam acima disso, mas aquela história de ter uma Scania te apertando ali no retrovisor, nessa velocidade você já não tem tanto esse problema. Só reforçando aí que isso aí é eu andando sozinho, que eu consegui manter essa média aí. Lembrando que eu também não sou muito pesado, tenho 70 quilos mais ou menos, minha bagagem não estava tão pesada assim, deu para manter esse ritmo aí, então agradou. Pela proposta da moto é o suficiente. Já que eu estou aqui na frente da moto, vou aproveitar e falar desse farol, que ilumina bastante, muito bom farol. Tem gente que não gostou desse farol não, acho que é questão de regulagem, viu? Eu apaguei tudo aqui, mesmo que tá de dia vai dar para ter uma noção. Como ilumina bem, tem um foco legal, então é outra coisa que me agradou. E aqui tem um lampejador aqui para baixo, ó. E farol alto, ela acende a parte aqui de baixo. E eu também não poderia deixar de falar da versatilidade dessa moto, porque é uma moto ótima para deslocamento do trabalho, é uma moto que dá para você se divertir num off no final de semana, é uma moto boa na cidade, é uma moto boa na estrada, é uma moto que dá para você fazer uma viagem com conforto, com segurança. Muita gente usando ela até para trabalhar, para fazer entregas, porque é uma moto econômica e o cara tá economizando e mesmo assim tá ali confortável, tem um desempenho legal no motorzinho. Então também é uma moto muito boa para trabalhar, tem muita gente usando ela aí. Então não tem outra palavra para ela, é uma moto absurdamente versátil, a Lander. Pode ser que seja meio cedo para falar, muita gente pode até reclamar aí, né? Questão da moto ser confiável, é uma moto robusta. É claro, tem só 6.000 km, é cedo para falar?
Eu acho que não, viu? Por quê? Porque é uma Lander e ela mantém praticamente a mesma mecânica da antiga. Então já dá pra meio que se antecipar e dizer isso aí. É uma moto extremamente confiável. É uma moto que tá no livro dos recordes. É uma moto que deu a volta ao mundo. Poxa, acho que eu já falei algumas vezes isso aí no canal. Então não é brincadeira, mano. A Lander é foda. Como ela manteve a parte mecânica, a gente já pode se antecipar falando isso aí. E já tem muitas desse modelo aí que já vem rodando bastante aí, pessoal trabalhando, viajando e tudo. E só alegria, sem dor de cabeça. Por falar em confiabilidade, também não dá para deixar de falar que é uma moto que é barata para se manter. Novamente, considerando o padrão aqui do Brasil. Como eu já falei aí do consumo, junto às revisões de preço fixo, junto a peças que não são muito caras, né? Considerando a categoria da moto, já dá para dizer que é uma moto barata de se manter pela proposta dela. Tem essa história aí de que não acha peça para Yamaha. Meu, conversa fiada. Até hoje já tô aí na segunda Lander, nunca tive problema com uma peça sequer assim para encontrar, sabe? Só uma vez que eu fui enrolado por uma oficina muito... Bom, eu vou finalizar o vídeo aí. Já dá para falar alguma coisa com 6.000 km, mas nem tanto assim, né? Para ser bem sincero, eu acho que esse vídeo deve ter ficado meio chato aí, eu só andando em volta da moto e falando. Pode ser que na edição eu coloque algumas coisas aí para dar uma dinâmica a mais no vídeo. Eu só espero que ajude alguém que tem a intenção de comprar a moto ou que também comprou e tenha curiosidade de ver a opinião de outros donos. Como vocês puderam ver aí, assim como tem pontos negativos, tem pontos positivos também. E no geral, como eu disse, minha opinião, a moto agrada bastante pela proposta dela. Estou satisfeito com minha compra. Compraria exatamente ela de novo. Só não fiz test ride com a Himalayan, mas acho que não precisa nem falar porquê, até os diversos problemas que tem surgido aí. Então já descartei logo de cara essa opção. Fiquei entre a XRE e essa máquina aí. Eu andei nas duas, é lógico que a XRE tem pontos melhores até que essa, só que essa aqui me agradou mais. Mas no fim acho que o que nos resta é avaliar bem e procurar fazer uma compra bem acertada. Afinal, o nosso dinheiro é tão suado, né? Não é um produto barato e acaba até entregando pouco pelo valor, né? Mas infelizmente é nossa condição aqui no Brasil, não tem muito para onde correr, a não ser que você tenha como ir para outro país. Infelizmente não é o caso de muita gente aí assim como eu. Bom, galerinha, eu acho que é isso. Acho que já falei até demais. Eu até pretendia falar assim, é melhor que a antiga Lander, é melhor que a Teneré, mas eu decidi não falar, até mesmo porque eu nunca andei na Teneré. O que dá para falar um pouco, comparada à antiga Lander, dentro do que se propõe a Yamaha Lander, essa é sim superior. É aquilo que eu falei, não é uma moto de enduro, é uma moto de uso misto. E dentro do uso que a maioria das pessoas que compram um veículo desse faz, essa aqui é excelente. Bom, pessoas, agradeço por acompanhar o vídeo. Espero que ajude de alguma forma. Se considere a sua inscrição no canal, deixe seu gostei, pois isso ajuda muito no desempenho dos vídeos. Valeu, falou e até a próxima.